Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde. E hoje nós estamos com um papo mais que interessante, principalmente para as mulheres. Esse assunto a gente escuta falar demais entre as mulheres e se chama diástase abdominal. E hoje, para falar um pouquinho desse assunto, eu não poderia ter convidada mais especial. Carol, educadora física, especialista em diástase abdominal. Então hoje ela vai tirar todas as nossas dúvidas e muito mais informações. Estamos aqui com ela. Seja bem-vinda. Obrigada, Harrison, pelo convite. Olá a todos. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Como o Harrison me apresentou, eu sou a Carol Oliveira, especialista em reabilitação de diástase, formada pelo Diástase Academy. Eu fiz educação física pelo Unisalesiano e também tenho formação em LPF. Eu estou nessa área há 3 anos, mas recentemente que eu abri o meu estúdio aqui na cidade de Lins. E vamos lá, Carol, o que seria diástase abdominal? Para quem não conhece ou quem nunca ouviu falar. A diástase é a separação dos retos abdominais, que ocorre principalmente depois de algum esforço, depois de parto. E aí, o que acontece? Tem um tecido conjuntivo que une esses retos abdominais, e quando esse tecido conjuntivo ele enfraquece ou ele fica flácido, é onde ocorre a diástase, porque a linha alba, então ele não gruda, essa musculatura, e é onde acontece a diástase. E essa diástase, ela acontece só com mulher ou pode também ocorrer com os homens? Olha, ela não... normalmente acontece mais em mulheres, principalmente por conta de pós-parto, por conta de genética, mas os homens também. Por quê? Tem os obesos que podem apresentar a diástase, tem pessoas que trabalham com muitos exercícios que têm a sobrecarga, então isso também dá um aumento na pressão interna abdominal e causa diástase. Então não é uma coisa só de mulheres. Entendi. E como que um educador físico pode ajudar no tratamento de uma diástase abdominal? Nós entramos na parte de exercícios que fortaleçam essa musculatura, principalmente com exercícios específicos, tá? Não é uma coisa só jogada, é uma coisa estudada, trabalhada, é feita uma avaliação, tem toda uma preparação para trabalhar. É uma reabilitação de diástase para devolver uma função para o core, para a parte do abdômen. Sim. E a diástase, ela pode causar algum efeito negativo para a pessoa, Carol? São vários, viu, Harrison? Tem muitos sintomas que às vezes a pessoa nem imagina que é a diástase que está causando. Sim. Dentre eles, incontinência urinária, dor nas costas, dores em relação sexual, má postura, estômago alto. Então, assim, são muitos fatores, que podem estar te mostrando que você tem a diástase, e às vezes a gente acaba deixando de lado, não prestando tanta atenção. Mas esses são os fatores principais. Entendi. E essa correção da diástase abdominal, ela seria definitiva ou ela precisa ter uma intervenção cirúrgica junto para que ela possa ser ainda mais efetiva, vamos dizer assim? Depende do tipo de diástase, tá bom? A gente tem que avaliar num primeiro momento. Alguns tipos, elas são resolvidas com exercícios, os exercícios específicos, e outros precisam de cirurgia. Mas mesmo quando precisa entrar com algum procedimento cirúrgico, o que acontece? Os exercícios, eles já trabalham, eles ajudam esse músculo a ter a sua função de volta. Porque na cirurgia, o médico vai fechar a diástase, ela não vai existir, só que muitas pessoas continuam depois com os sintomas. Entendi. Então, como se fosse ainda um abdômen, um reto abdominal ainda fraco. Isso, então, e aí a gente trabalha vários músculos, não é apenas o reto abdominal. Então, mesmo para quem precisa de cirurgia, os exercícios são indicados. Com certeza. Vamos lá. E quais exercícios são indicados para quem tem essa diástase abdominal? Olha, lá no estúdio, eu trabalho com os hipopressivos e com o RAP. Os hipopressivos, ele é mais conhecido, mais famoso pelo vácuo, Todo mundo conhece o vácuo abdominal. Ficou muito famoso de um tempo pra cá, Exatamente. Só que o vácuo, ele é só uma partezinha do protocolo que a gente segue,
né? Porque trabalha com bastante alongamento, alinha pautas posturais e respiratórias, então tem toda uma sequência, né? Avaliações, padrões respiratórios, são muitas coisas que envolvem a parte do hipopressivo, além do vácuo, e essa respiração com ativação profunda, o RAP, né? Seria essa respiração com ativação profunda, que a gente trabalha os órgãos, os músculos de uma forma mais intensa, uma coisa que tem que ter muita consciência corporal, e a gente trabalha ele, eu brinco que é ativando o nosso cinturão natural, tem aquelas cintas, né, que o pessoal às vezes coloca para dar uma segurada no abdômen, e a gente ativa esse cinturão que a gente tem naturalmente. Entendi. E a diástase abdominal, ela pode se resolver sozinha ou precisa de algum tratamento especializado? Depende do caso. A maioria das pessoas que têm diástase vão precisar de um tratamento específico. Mas, por exemplo, num pós-parto, de 10 mulheres, 3 ou 4 não precisam. Ele vai voltar normalmente. Mas a grande maioria vai precisar desse tratamento com exercícios específicos para reabilitar. Entendi, Carol. E quais são os sintomas, por exemplo, que eu tenho para mim perceber que sofro dessa diástase abdominal? É algo visível ou é algo que a gente só sente? É visível também. Tem algumas pessoas que têm a diástase afuncional, que a hora que tenta fazer alguma abdominal, o estômago, a parede aqui abdominal, ela fica protusa, fica mais para frente. Algumas pessoas, mesmo em pé, já sentem essa diferença, já é visível. Em outros casos, ela fica muito funda. Tem até alguns famosos que às vezes postam alguma foto, você consegue perceber como se fosse um buraquinho perto do umbigo. Então, é visível sim, essa diástase. Além daqueles sintomas que eu já comentei, de incontinência urinária, dor nas costas, dá para ser visível em algumas pessoas. Entendi. Gente, o papo tá maravilhoso, mas eu preciso chamar os comerciais. Aguardem só um minutinho. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com o Mais Saúde e agora com aquele quadro que todos nós amamos, o Mito e Verdades. Você conhece, Carol? Conheço, gosto muito. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. E para quem tá em casa e não conhece esse quadro ainda, eu vou falar algumas afirmações, você vai me dizer mito ou verdade e vai fazer algumas considerações, tá? Combinado. Primeiro deles, começando. Exercícios abdominais tradicionais, como o abdominal reto, são seguros para quem tem diástase abdominal? Mito. Os abdominais tradicionais, eles trabalham mais a musculatura externa, eles não pegam a musculatura profunda. Então, o que acontece? A pessoa que tem diástase pode até piorar. Por quê? Vai ter um aumento da pia, que é a pressão interna abdominal. Então, com isso pode piorar a diástase dessa pessoa, se ela não tiver uma gestão de força, né? Com a diástase, muitas pessoas não conseguem ter essa gestão, então pode aumentar a diástase. Isso é mito. Nossa, curioso. Vamos lá. A diástase abdominal só acontece em mulheres após a gestação? Mito também. Ela pode acontecer em qualquer idade da mulher, né? Se ela fizer algumas coisas específicas, mudando o padrão respiratório, quando pega muito peso e não tem uma consciência corporal, não ativa os músculos na hora de fazer exercício, pessoas que têm uma genética que já tem essa tendência, normalmente é mais depois do pós-parto, né? Entendi. A incidência maior é no pós-parto, mas tem outros fatores que levam a diástase também. Sim, Carol, eu não sei, assim, eu acredito que tenha relação, mas muitas mulheres também após o pós-parto apresentam hérnia umbilical. Isso tem a ver alguma coisa com essa fraqueza do reto abdominal? Olha, ele não é tão ligado, né, a diástase em si, mas o reto abdominal, tem muitos médicos que pedem para trabalhar, né, porque dá uma estabilizada nessa hérnia, ela não fica tão evidente, tão aparente, então o reto dá uma fechadinha como se fosse uma proteção, né, mesmo assim, trabalhando, em alguns casos a pessoa tem que operar, mas o fortalecimento é essencial. É essencial.
E lógico, gente, acompanhado, né? É acompanhado. Não queiram fazer isso sozinho. Sim. Vamos lá. A diástase abdominal sempre exige cirurgia para ser corrigida? Mito. A diástase abdominal, em alguns casos, vai exigir a cirurgia, mas em outros o exercício já vai ser o suficiente para reabilitar esse músculo e devolver a função. Mas tem casos específicos que somente com cirurgia mesmo. Entendi. E após a cirurgia, por exemplo, a pessoa que fez essa reconstrução abdominal, né, a famosa abdominoplastia, né, e fez essa reconstrução, ela necessita depois também procurar um educador físico para o fortalecimento? É sempre interessante trabalhar, porque o músculo foi muito mexido, né, no momento da cirurgia. E eu tenho conversado com muitas pessoas que fizeram abdominoplastia. E o que elas me falam? Carol, eu sinto que fechou aqui embaixo, mas aqui em cima parece que ainda ficou um pouco estufado. Eu sinto que minha musculatura abdominal está fraca. Então, é onde a gente entra para essas pessoas que sentem isso, que talvez tinham uma diástase maior, para estar ajudando nessa reabilitação. Entendi. Tem tamanho de diástase, Carol? Tem vários tamanhos. Normalmente, para ter o tamanho certinho, é só com ultrassonografia, né? Entendi. Mas dá também para fazer o teste que eu faço, que é com os dedos. Então, eu já tive alunas que tiveram um dedo de diástase, 2, 3 dedos aqui. É bem, assim, interessante você ver, porque, assim, a pessoa, às vezes, não é uma pessoa obesa e tem 3 dedos de diástase, né? E essa pessoa sofria extremamente de dor na coluna. Né? Então é uma coisa que a gente tem que cuidar realmente, tem que ser com um profissional habilitado, porque só jogar o exercício é muito fácil, só que não tem os cuidados, né, que um profissional vai ter. Eu olho o corpo como um todo, eu não vou enxergar só a sua diástase, eu vou ver o que está causando, por onde que pode ter começado essa diástase, se no caso não foi pós-parto, se a sua respiração é correta, se você consegue contrair a sua musculatura quando é necessária. Então tem todo um olhar individualizado aí. Aí deixa eu só ter uma curiosidade minha. Por exemplo, fui diagnosticado com diástase, Carol, e começo o tratamento com você, por exemplo. Quanto tempo para mim ver um resultado? Isso é uma coisa muito particular, vai de pessoa para pessoa, porque é um tratamento, né? Tem gente que quer mágica, começa a fazer hoje, amanhã já quer ver resultado. E é igual a academia, a gente começa a fazer academia com o tempo, com a constância que você vai ter esse resultado. Então a pessoa tem que ir na aula toda semana, e aí eu passo exercícios também. Normalmente esse tratamento é de 3 a 6 meses. Entendi. Teve aluna minha que com 1 mês e meio, 2 meses já percebeu muita diferença, né? Tanto na circunferência abdominal, quanto na diminuição de diástase. Reduz cintura? Reduz também. Não sabia não. Quanto teve pessoas que faltavam muito em aula, que não faziam os exercícios. Às vezes eu mando um lembretezinho, lembra de fazer a tarefa. E mesmo assim a pessoa não fazia e demorou um pouco mais. Foi em torno de 6, 7 meses. Mas mesmo assim a diástase fechou. A diástase fechou. Fechou. Bacana. Vamos lá. Exercícios físicos são a única forma de tratamento para diástase abdominal? Mito. Tem outros tipos de soluções, né, para diástase, para ajudar, como cirurgias, alguns tratamentos estéticos. Só que o exercício físico, ele acaba sendo o mais acessível, né? É uma atividade que não é tão invasiva, na verdade, né? E a gente acaba trabalhando outras partes do corpo. Acaba vendo a pessoa holisticamente, né? Exatamente. Então, tem muitos relatos de alunas minhas que falavam assim, Carol, o meu sono era péssimo, eu não conseguia dormir. Como trabalhamos muito com respiração, dá uma acalmada e agora ela dorme normalmente. Olha, gente, você vê, às vezes o foco é ali no abdômen, mas trata em geral. É muita coisa envolvida. É muita coisa. Vamos lá. Exercícios para reabilitar a diástase. Só trabalham músculos abdominais? Mito. Tudo mito hoje. Lá no estúdio, todo mundo só pensa, que nós vamos fazer abdominal? É isso que nós vamos trabalhar? Não. A gente trabalha com a parte do abdômen, parte de assoalho pélvico, diafragma, transverso abdominal, que é o nosso cinturão natural, multífidos, que são os músculos que ficam nas costas. Então, assim, é uma junção, realmente, né? Acaba tendo alongamento, a gente trabalha um pouquinho, né, de parte facial, de mobilidade, mas o foco mesmo são nesses músculos principais. Nossa, e o que você teria para me falar um pouquinho sobre o assoalho pélvico? Porque o assoalho pélvico também está
super em alta, né? Principalmente nessa questão de tratamento para mulheres, né? Sim. O que você poderia falar um pouquinho? Olha, o assoalho pélvico é um músculo, né, é um local assim que não é tão cuidado hoje, que está começando, né, ter uma visão um pouquinho diferente. O pessoal está tendo um cuidado maior com isso. Só que o que acontece? Não é só falar, eu vou segurar, vou apertar e vai resolver. Não. Por quê? Se a gente respira de forma errada, tem um padrão respiratório mais abdominal, o que acontece? Os nossos órgãos que estão todos posicionados, eles começam a descer, porque a gente está respirando errado. E é onde vai pressionando o nosso assoalho pélvico, né? E aí, quando a gente trabalha hipopressiva, é uma junção. Eu sou apaixonada por, então por isso. pode falar. Que nós estamos curiosos. Porque igual quando a gente entra com o hipopressivo, ele melhora, a gente vai voltando os nossos órgãos para o lugar, reposicionando esses órgãos. Então, melhora microvascularização, né? Então, teve pessoas que perceberam que teve facilidade para engravidar por conta disso, porque melhorou a parte de baixo, né? Aquela parte de assoalho pélvico, descomprimiu os órgãos, melhorou essa vascularização. E aí tem um cuidado muito específico com essa parte de assoalho pélvico, que eu percebo que muitas alunas, quando eu pergunto alguma coisa, você sentiu alguma coisa diferente? A pessoa nem tem consciência corporal dessa parte do corpo. A pessoa não se conhece. Não se conhece. Então, com os exercícios, aí eu consigo perceber, né? Vou avaliando, eu percebi que a musculatura dela tá contraindo mais. A pessoa me fala, olha, eu tinha um escape, que às vezes eu tava muito apertada, eu não conseguia chegar no banheiro. Ou espirrava, tossia. Exatamente. E hoje a pessoa fala, não, hoje eu consigo segurar, né? Ou então, eu tinha muita dor na relação, hoje já não tenho mais. Então, são uma série de benefícios que esses exercícios trazem. E tudo numa sessão só, Carol? Sim, eu trabalho o hipopressivo, assim, eu avalio a necessidade da pessoa, quantos dias na semana a pessoa vai fazer, mas tem algumas alunas que eu trabalho na mesma sessão, o hipopressivo e o RAP. E aí eu dou uma tarefinha para fazer também, um pouquinho de cada. Recomendado, é de pessoa para pessoa ou tem um padrão, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana? É no mínimo uma vez na semana. No mínimo uma vez na semana, com as tarefinhas diárias, né? Em torno de 5, 10 minutos por dia. Certo. E quanto tempo é a sua sessão? Minha sessão dura em torno de 50 minutos. Entendi. E aí depois eu passo, né? Mando por WhatsApp a tarefinha pra não ter perigo da pessoa esquecer. Eu falo, não lembrava qual era o exercício, mas é bem tranquilo. Eu mando os exercícios que a pessoa já tá fazendo com mais naturalidade, mais tranquilidade. E aí a gente vai avaliando. Quem pode fazer 2 vezes na semana é melhor, né? Porque em casa, por mais que a pessoa faça, não é o mesmo estímulo que a gente consegue dar no estúdio, né? Entendi. Mas além do acompanhamento e do olhar, né? De estar fazendo correto, né, Carol? Exatamente. Que eu acho que é o que traz toda a diferença. Total diferença. Porque às vezes uma postura errada, em vez de te ajudar, vai te prejudicar. Então, eu sou muito detalhista. Então, eu olho cada detalhezinho assim. E no seu caso, os tratamentos, eles são individuais ou em conjunto? São aulas em conjunto? Como que funciona no seu estúdio, Carol? Sim. Então, lá no estúdio, eu tenho feito apenas atendimentos individuais, porque as pessoas preferiram isso. Porque às vezes não casa horário com outras pessoas, né? Mas eu também atendo em duplas, tá? Porque eu não gosto de ter uma sala tão cheia, porque realmente são muitos detalhes que eu gosto de estar trabalhando e pegando em cima mesmo para o aluno não querer roubar. Tem aluno que gosta de dar uma roubadinha. Mesmo pagando ainda a pessoa ainda rouba. Tem gente que gosta. Mas a maioria dos meus alunos preferem fazer individualmente, mas até em dupla também dá certo. Entendi. Tá? E o seu atendimento, ele vai de que horário a que horário, Carol? Os meus horários não são muito fixos, né? Porque eu tenho pessoas que eu já atendia antes de abrir o estúdio, que aí eu atendo na casa. Hoje eu não tenho mais esse tipo de atendimento, eu só fico no estúdio mesmo, né? Com os alunos novos. Eu vou até aproveitar e deixar aqui o meu @, que é carol.oliveiraestúdio. E o telefone é 14996963492. Então, nesses contatos eu consigo entrar em contato com você e trabalhar minha diástase. Exatamente. Então gosto disso. Gente, então fiquem, olha, vocês já sabem. Falou de diástase? Carol. Gente, olha, eu acho que se a gente fosse falar de tudo, e o dia todo.
Né? Mas eu acredito que a gente tenha muito mais pra falar. Eu acredito que você volte. Eu quero muito que você volte, tá? Ao programa pra gente falar, principalmente desses problemas que eu acredito, assim, que a saúde da mulher ela é muito mais ampla do que somente uma diástase abdominal. Então eu gostaria de agradecer demais a sua presença, eu que Carol. agradeço. Muito, muito, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer também a presença de todos vocês aqui no nosso programa semanal que acontece todas as quartas-feiras às 9 da noite. Eu aguardo vocês, tá, gente? Muito obrigado pela presença. Até mais. Vai, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais Saúde. Oferecimento.